Olá, meus amigos. Estamos começando mais uma live pontualmente às 19 horas da Sociedade Mineira de Coloproctologia. E hoje nós vamos ter um convidado aqui para participar com a gente. Está esperando ele entrar. Hoje o convidado vai ser o Dr. Rodrigo Gomes. Dr. Rodrigo Gomes, ele é coloproctologista, é titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, da Sociedade Mineira de Coloproctologia, também professor da UFMG, de coloproctologia e chefe de uma das equipes do Hospital Mater Dei. Deixa eu já solicitar a participação dele aqui com a gente. O convidado para entrar com a gente. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Um instante. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Marcelo, Tá me tudo ouvindo bom? bem? Tô te ouvindo bem, tranquilo. E você tá me ouvindo bem também? Tá ótimo, excelente. A imagem tá boa, tá tudo Ah, certinho. tá tudo certo aí. Estava te apresentando, Rodrigo, falando que a gente vai conversar então hoje sobre o câncer de reto, né? Que a gente até falou algumas vezes aqui sobre esse assunto, mas é um assunto que a gente tem que sempre cobrir mais. Muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é o câncer, qual que é a diferença do câncer de intestino, e nem de outros tipos de câncer. É importante a gente estar sempre falando sobre isso. Estou vendo que algumas Uhum, pessoas já entraram. Queria te agradecer uhum. pela participação, Rodrigo. Eu sei que é difícil tirar o tempo aí para participar desses eventos, né? Muito obrigado. Não, primeiro eu que queria agradecer a oportunidade aqui na Sociedade Mineira de Coloproc, parabenizar o Bruno, o nosso presidente atual e todos os componentes aí da diretoria. Eu que já fui presidente também da Mineira de Coloproctologia, com muito orgulho, e nós estamos assim sempre à disposição aí para a sociedade, né? Para o prol da nossa sociedade. Esse assunto é importante, né, Marcelo? A câncer de reto, o câncer coloretal é um assunto muito importante. A gente sabe aí que é o câncer coloretal é o segundo câncer mais comum no sudeste do Brasil. É, perde para os homens, né, para a próstata e para as mulheres para o câncer de mama. Então, ele é o segundo, tanto no homem quanto na mulher. E aí nós vamos discutir aí as particularidades do câncer de reto, né? A gente poderia começar por isso, Rodrigo. Qual que é a diferença do câncer de reto para o câncer de cólon? Isso. Então, quando a gente fala, né, a gente fala câncer coloretal ou câncer de intestino, nós estamos querendo falar câncer do cólon ou do reto. O cólon o intestino grosso, ele tem mais ou menos um metro e pouco, e o reto é aqueles 15 centímetros mais distais do intestino grosso, né? Então, o reto, ele começa ali no sigmoide, que é uma parte do cólon, e termina no canal anal, e ele tem aproximadamente 15 centímetros. Então, a gente está falando de uma porção muito específica, né, do intestino, e uma porção mais difícil, né, Marcelo? É mais complicado para nós cirurgiões trabalhar nessa área e é mais, às vezes, também as sequelas, nós vamos falar com ela, delas também mais para frente, ela também ocorre mais nesses pacientes do que naqueles pacientes que estão com câncer de cólon. Então, nós estamos falando do reto, né? Abrangendo, então, câncer coloretal, o que a gente chama aí o adenocarcinoma coloretal, né? Queria até já falar para as pessoas que estão entrando, que podem participar, podem enviar perguntas, tá? O tema de hoje eu deixei fixado aqui, seria o câncer de reto. Nós vamos falar sobre vários aspectos, mas também sobre o tratamento, né? Como que o tratamento mudou, né? E o câncer de reto, igual eu estava falando assim, mudou demais, né, Rodrigo? A evolução foi impressionante. Mas antes da É, gente chegar nisso, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco? isso. Então, fatores de risco para o câncer coloretal, para o câncer de reto e para o câncer de colo são praticamente os mesmos, né? É sempre bom a gente lembrar que o excesso de carne vermelha é um fator de risco. A gente costuma falar que o ideal é que a gente comesse menos de 500 gramas de carne vermelha por semana. O tabagismo é um fator de risco, isso aí também o tabagismo é ligado a vários tipos de câncer, o câncer de colo, o câncer de reto. É, a bebida alcoólica, né, em excesso também é um fator de risco. O sedentarismo
a obesidade, principalmente o IMC maior do que 30, a história familiar é um fator de risco, pessoas que têm um parente de primeiro grau, eles têm um risco dobrado, triplicado, às vezes até mais, dependendo da idade na qual aquele parente de primeiro grau teve o câncer do intestino grosso, e a idade também. E quanto mais, né, o pico de incidência seria por volta de 60, 70 anos de idade, mas aí a gente vale lembrar, né, Marcelo, a quantidade de pacientes jovens que nós estamos atendendo recentemente, né? Aí, Inclusive, tem tido uma tendência aí de mudança, né, Rodrigo, da idade de rastreamento, né? Exatamente para é, englobar uma faixa de idade mais precoce, né? exatamente, né? Hoje a colonoscopia, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, na verdade, em 2018, em março de 2018, publicou a sua diretriz, abaixando a taxa a idade na qual a gente começa a colonoscopia de 50 para 45 anos. E isso por causa do aumento significativo de pessoas mais jovens com câncer coloretal. Hoje a gente sabe que 10% das pessoas com câncer coloretal apresentam abaixo de 50 anos. E houve um aumento, inclusive, expressivo entre 20 e 30 anos, né? Ou seja, a gente tem visto esses pacientes. Só para a gente exemplificar, Marcelo, a gente tem, na semana passada, eu operei um paciente com 25 anos. Essa semana eu vi um paciente de 46. E alguns meses atrás, aí, no início do ano, um paciente de 36 anos. Ou seja, pacientes com sinais e sintomas que nós vamos falar a seguir, mesmo que eles sejam mais jovens, eles devem fazer também a investigação especializada e provavelmente uma colonoscopia. Nós podemos falar sobre isso também. Eu acho que é importante a gente abordar isso. Queria só agradecer a todo mundo que está participando. Eu sei que nós estamos aí véspera de feriado, né? Eu sei que não é um feriado comum, né? Nós estamos vivendo uma época aí diferente de todas as outras, mas queria agradecer a todo mundo que está participando e vocês podem mandar perguntas, viu, gente? Que nós vamos responder aqui. Rodrigo, então você estava falando essa questão, né, do rastreamento, da realização de exame, né? Aproveitando até que eu falei de pandemia e tal, houve um atraso de diagnóstico, né, durante essa época de pandemia, né, porque durante muito tempo não se fez exame de rastreamento, né, porque tinha que se considerar o risco-benefício disso. Era uma pandemia, um episódio de muitas incertezas, né? Tem tido um reflexo disso no diagnóstico de câncer mais avançado? Infelizmente, nós estamos tendo, sim, a gente tem visto pacientes metastáticos, né, pacientes que protelaram a colonoscopia, protelaram procurar o médico, às vezes procuraram o médico indicou a colonoscopia, mas ele não fez por medo da pandemia, né? A gente sabe que agora nós estamos provavelmente um pico muito grande nesses dias atuais, nessas semanas atuais, mas a gente sabe também que a gente não pode postergar demais, né, Marcelo? A gente tem que fazer sempre um pouquinho de risco-benefício, avaliar a situação e, se estiver indicada para o diagnóstico mesmo, acho que a gente não tem que postergar, ou eventualmente agora que nós estamos no pico, a gente sabe que alguns convênios suspenderam, mas logo que for liberado, eu acho que isso é, O áudio falhou um pouquinho para mim, não sei se vocês estão ouvindo bem. não, eu acho que falhou porque o telefone tocou aqui. Aí eu estou no telefone, aí tocou e já deu um end aqui. Uhum. Mas aí o que você estava concluindo, que falhou um pouquinho? Não, eu estava falando assim, que eu acho logo que a gente, porque tem alguns convênios que realmente proibiram, né? Então, na medida em que a gente conseguir voltar a fazer as colonoscopias para determinados convênios, que elas sejam feitas e que a gente não postergue demais esse diagnóstico,
eventual para a gente não ter o prejuízo da taxa de cura dos nossos pacientes, né? Antes da gente entrar, então, na parte de tratamento propriamente dita, Rodrigo, você estava falando dos sinais e sintomas, né, do câncer coloretal, Uhum. né? Como que são os sintomas aí, em específico do câncer de reto, mas se quiser falar do câncer de cólon também? É, não, vamos falar do câncer coloretal e chamando a atenção do que acontece para o câncer de reto, que aí que é extremamente comum, a gente sabe disso, que é o paciente que tem um sangramento, né, na evacuação. Esse sangramento pode ser um sangue vermelho vivo, pode ser um sangue misturado nas fezes ou não misturado nas fezes. É, e interessante que o paciente, a maioria das vezes, ele vai achar que ele tem uma hemorroida, né, as hemorroidas, e que o sangramento é secundário às hemorroidas. Ele pode até ter uma hemorroida durante muito tempo, e aí ele vai atribuir aquele sangramento a alguma coisa menor. Mas, assim, se eu puder passar uma mensagem hoje, eu passaria a mensagem é o seguinte: se a gente tiver um sangramento, a gente tem que procurar um médico, um coloproctologista ou um gastroenterologista que faça um exame local e a gente não deixar de ter um exame local para a gente ter certeza se é hemorroidas ou se é um câncer de intestino, um câncer de reto, especificamente, que é aquele que mais confunde tanto as pessoas quanto o médico, que às vezes não faz o exame físico. Mas o paciente pode Isso aí, também. eu vi inúmeras vezes no consultório, né? Ah, eu tenho hemorroida, mas é normal, sangra assim mesmo. É, A gente tem que ah, avaliar, né? quantas vezes, né, o paciente chega para a gente e você pergunta como que eu posso te ajudar, qual que é o seu problema, por que que o senhor veio aqui hoje, por que que a senhora veio aqui hoje? E eles vão falar, acho que eu estou com hemorroidas. E aí você vai ver que não é exatamente hemorroidas e é um câncer de reto. E o paciente até percebe, né, no seu exame físico que alguma coisa estava errada e que não é hemorroidas apenas, né? Então, tem que investigar, não pode postergar. Os outros sintomas, né, a gente poderia chamar atenção aqui a alteração do hábito intestinal. É um paciente, às vezes, que ele tem o intestino como um reloginho e ele começa a falhar, começa a ir no banheiro de 3 em 3 dias, de 4 dias, 2 em 2 dias. Ele começa a perceber que saiu do normal dele, começa a ter um pouquinho de diarreia eventuais que ele não tinha antes e e aí vem o sangramento logo depois, ou vem um sangramento junto, e alguns pacientes têm emagrecimento, alguns pacientes têm a dor abdominal cólica, distensão abdominal, a barriga fica inchada, e o paciente não sabe o porquê e procura os médicos para fazer essa investigação. Os problemas do câncer coloretal muitas vezes é assintomático, né, Rodrigo? Então, a gente tem que fazer aquele rastreamento na idade certa, considerar a história Uhum, familiar, né? E quando tiver sintoma, realmente tem que avaliar, né? Não tem jeito. exatamente. Gente, para quem entrou agora, eu sou Marcelo Werneck, sou coloproctologista, estou entrevistando o Dr. Rodrigo Gomes, também coloproctologista. Obrigado por participar e podem mandar suas perguntas aí. Agora nós vamos começar a falar sobre o tratamento do câncer de reto. O tratamento do câncer de reto mudou muito ao longo do tempo, né, Rodrigo? Uhum, Começou como uma cirurgia muito grosseira, depois foram uhum. incorporados outros tratamentos, a cirurgia mudou muito, né? Você quer falar um pouquinho da história, da evolução aí do tratamento? Bom, vamos falar um pouquinho, né? Primeiro que operar, a gente tem que colocar uma diferença, né? Nós já falamos da anatomia. O câncer de reto ele é mais difícil de operar do que um paciente com câncer de cólon, que é um câncer que está dentro da barriga. É, o câncer de reto, ele está dentro da pelve, né? E se a gente for olhar, tem diferença da pelve masculina, da pelve feminina, é mais fácil operar uma pelve feminina do que uma pelve masculina. Operar um paciente obeso na pelve é mais difícil. Enfim, a cirurgia do reto é mais difícil. Cirurgiões do passado, então, eles faziam uma cirurgia em que eles utilizavam a mão, né? Eu, que já tenho aí, viu, Marcelo, 26 anos de formado, quando eu fiz a minha residência, eu te falo que a gente operava com a mão. A gente
era diferente de hoje. Hoje a gente tem uma delicadeza ali para secar a região da pelve, mas antes não, antes a gente operava com a mão, né? E aí a cirurgia não ficava tão bem feita como ela é hoje, né? Então, essa é uma das mudanças mais significativas, né? O modo que a gente opera hoje não nos deixa colocar a mão e fazer rupturas naquela peça cirúrgica. Então, ela tem que sair quanto mais perfeita, melhor, né? Essa é uma diferença importante. E quando você diz operar com a mão, o que que isso quer dizer, Rodrigo? O que que mudou, né? Isso, boa observação, porque a pessoa tem que entender. É que o cirurgião, ele pegava a própria mão e dissecava a pelve, e enfiava a mão na pelve para meio que retirar o reto. Mas hoje a gente quer que a gordura que fica ao redor do reto, ela fique preservada, ela fique intacta. Então a gente não disseca com a mão mais, a gente disseca sempre com tesoura, que a gente chama na dissecção cortante. A dissecção com a mão, ela seria uma dissecção romba, né? A gente às vezes usava o dedo, né? E ia descendo ali na pelve. Mas a gente hoje disseca sob visão direta e sob dissecção cortante. Então a gente vai usar uma tesoura, vai utilizar uma pinça de energia, mas a gente não vai romper os tecidos ao redor do reto para que a cirurgia fique melhor e perfeita, né? Uma coisa que você falou, né, que a pelve é uma região difícil de operar, né? Então, assim, Uhum. operar a cirurgia aberta muitas vezes é mais difícil até do que a cirurgia por vídeo, né? Tem uma Exatamente. exposição que a gente enxerga bem ali, né? E a recuperação do Uhum. paciente também com a cirurgia mudou muito, né? Ao longo do tempo, com a Sim. cirurgia por vídeo, né? É. Isso aí também foi uma outra mudança, né? Assim, esse modo de operar, ele mudou mesmo na época da cirurgia aberta. Depois nós passamos a fazer cirurgia laparoscópica e agora nós já estamos na fase da robótica, que também facilita bastante, nos dá uma visão aí 3D, a gente tem uma dissecção mais fina ainda do que na cirurgia laparoscópica. Todas as três cirurgias, né, aberta, laparoscópica e a robótica, são adequadas, cada uma tem as suas particularidades, e o mais importante é que a dissecção tem que ser cortante e que a dissecção tem que nos fornecer uma peça cirúrgica perfeita. E o compromisso do cirurgião, né, Marcelo, tem que ser com a peça e não com a via de acesso, né? Exatamente, isso que eu ia dizer, né? Porque senão as É. pessoas ficam às vezes com a impressão, né? Ah, não operei por Uhum. robótica ou não operei por laparoscopia, a E cirurgia foi mal feita e na verdade tem não, que ter esse compromisso, né? De fazer uma cirurgia bem feita, independente da via uhum. de acesso, né? Exatamente, isso que é importante. Eu até, quando eu proponho para o paciente a cirurgia robótica, eu falo com ele exatamente isso. Olha, a cirurgia pode ser aberta, laparoscópica ou robótica. Cada uma tem a sua particularidade do ponto de vista para o cirurgião. Nós vamos operar cada uma de um jeito, porque o material que a gente usa vai ser diferente, mas o mais importante do que operar pelo robô, ou por laparoscópico ou aberta, é que nós tenhamos um compromisso com uma boa cirurgia oncológica, né? Que é aquela cirurgia que vai curar o paciente, ou que vai pelo menos tentar curar o paciente, né? Exatamente. Agora, uma outra coisa que também tem mudado no tratamento do câncer de reto é que antes era uma doença 100% cirúrgica, né? Pelo menos a princípio. E hoje em dia Uhum. já tem outras linhas, né? Tem até a possibilidade de não operar naqueles pacientes que respondem muito bem à rádio, quimioterapia, né, Rodrigo? Isso também tem esse lado, né? Essa é uma mudança importante, né, na conduta, já é aceita até na prática clínica. A gente tem que conversar com os pacientes essa possibilidade do paciente que responde à rádio e à quimioterapia, de ele ter uma resposta clínica completa, e a gente vai ficar um pouquinho na dúvida, né, se ele teve uma resposta patológica completa, ou seja, se realmente
naquele tecido ali onde o tumor estava, se tem célula tumoral ou não, mas é possível observar esse paciente, né? Tudo tem que ser discutido com o paciente e, às vezes, tem paciente que vai preferir operar, tem paciente que vai preferir observar, tem médico que vai ser um pouco mais conservador, tem médico que vai ser um pouquinho mais radical, porque quando você tem uma resposta clínica completa, você tem um ótimo paciente na mão, né? E então você pode observar e pode também fazer a cirurgia no sentido de aumentar ali a taxa de cura. Mas é uma mudança muito significativa também do tratamento do câncer de reto atual, né? Uma coisa, Rodrigo, que preocupa demais os pacientes, agora voltando aí para a cirurgia, né? Às vezes Uhum. tá, é a pergunta central para o paciente, o que mais importa, né? E aí, vai precisar colocar a bolsa? Vai precisar de colostomia, ileostomia? E aí, como que é a conduta hoje em dia? Toda É, cirurgia precisa, nem toda? uhum. E, então, isso aí vai variar um pouquinho, né, de escola para escola. A maioria das escolas vai indicar uma bolsa, como se diz, temporária, né, para você fazer a emenda do intestino com aquele coto do reto lá embaixo. Você tira o reto, tira o câncer, pega o intestino grosso e leva ele lá embaixo. Aí você faz uma emenda do intestino. Essa emenda, quanto mais perto do ânus ela estiver, maior é o risco dela abrir, né, a que a gente chama de fístula. E para que ela não dê uma repercussão clínica muito grande, usa um intestino delgado e colocamos aquela bolsa na barriga temporária. Isso pode ficar 2, 3 meses, depois, estando tudo cicatrizado, a gente pode fechar e o paciente restabelece. Agora, infelizmente, né, Marcelo, nós temos alguns pacientes em que o câncer invade o ânus do paciente, ou seja, o ânus do paciente, ele é, como se diz, o tumor está dentro do ânus. Então, tem paciente que eu não consigo preservar o ânus, né? Então, esse paciente é que ficaria com uma bolsa para o resto da vida. Hoje, a taxa de pacientes com esse tipo de cirurgia é por volta de 15% de todos os pacientes com câncer de reto. Mas a gente consegue hoje, com tratamento multidisciplinar, oferecer uma boa qualidade de vida para esses pacientes também, né, Marcelo? Pois é, uma coisa importante da gente conversar com o paciente, né, que é a ileostomia, a colostomia não é o fim do mundo, né? A Uhum. maioria dos pacientes vai ter uma adaptação, assim, claro que não é ideal, lógico que não é o que a gente quer, né? Mas assim, vai ter uma adaptação boa com ela. Então, assim, tem que conversar muito, explicar, né? E quando for necessário, tem que usar e tem que adaptar. Tem que usar, Né? não tem jeito, né? E outra coisa, ali a gente faz para ajudar, né? Para cicatrizar e para o paciente ficar com segurança, né? Para o paciente não ter problema durante a cirurgia e depois a gente restabelece e a maioria absoluta dos pacientes vai ficar muito bem depois da cirurgia e vai conseguir restabelecer o trânsito numa ileostomia ou colostomia que a gente chamou de temporária, né? Pois é. Eu fiz uma entrevista uma vez com uma médica que estava usando uma ileostomia e uma coisa que ela falou me marcou assim, já que eu preciso dela, né, que ela seja minha amiga, né? Então assim, que ela se Uhum. adaptou, cuidou bem, depois era uma ileostomia temporária, acabou fechando, né? E ficou tudo Uhum. bem. E mesmo quando ela que seja definitiva, né, a pessoa tem que tentar se adaptar, conviver o melhor possível com aquilo, mas o mais importante é que Uhum. não é o fim do mundo, né? Que dá para ter qualidade de Uhum. vida, né? É, É uma... tem estudo que mostra que, né, os estudos mostram que a qualidade de vida do paciente com colostomia, ela é boa, né? Ele consegue ter uma boa qualidade de vida. É lógico que ninguém, né, vai de princípio ficar muito contente com uma colostomia. Mas na situação que você tem, um tumor invadindo o ânus da pessoa e há uma necessidade da colostomia, com toda a ajuda, com as bolsas mais modernas,
com o tratamento das estomaterapeutas que nós temos, o paciente tem uma boa qualidade de vida, ele consegue conviver muito bem, fazer suas atividades sociais muito bem e uma boa qualidade de vida. Ainda falando nessa questão de qualidade de vida, né, Rodrigo? Uma coisa que você falou mais cedo, né, que realmente a cirurgia pode deixar algumas sequelas, né, em especial cirurgias mais baixas do reto, né? Tem até um quadro conhecido como síndrome pós-ressecção anterior, né? O que é isso? O que pode ter de consequência depois da cirurgia do câncer de reto, depois que cicatrizou tudo, fechou a colostomia, ileostomia? O que pode ter? Então, alguns pacientes, né, principalmente aqueles pacientes mais idosos, ou os pacientes que receberam radioquimioterapia, que também, novamente, foi uma necessidade a gente fazer uma radioquimioterapia. Então, tem alguns fatores de risco, mas alguns pacientes, então, vão apresentar o que a gente chama no conjunto a síndrome da ressecção anterior do reto, ou seja, ele vai ter umas sequelas da retirada do reto. E a gente vai colocar o intestino lá, que é o intestino grosso, é o cólon, que ele não tem as mesmas capacidades do reto. Então, exemplo, então, do que vai acontecer. O paciente pode ir no banheiro com fezes fragmentadas, ou seja, ele pode ir várias vezes no banheiro, em vez de ir uma vez, ele pode ir aos pouquinhos e vai, sei lá, 5 vezes, acorda à noite para ir no banheiro. Isso pode acontecer. Alguns pacientes mais idosos podem ter uma perda de fezes, né, a incontinência. Eles podem ter também uma urgência evacuatória, ou seja, se eles não correrem para o banheiro, a sensação é que eles vão evacuar, então eles correm para o banheiro, tem aquela urgência de ir para o banheiro. Então, essas sequelas, digamos assim, no conjunto, são chamadas de síndrome da ressecção anterior do reto, que é o nome da nossa cirurgia, né? Mas nós conseguimos minimizar e a maioria dos pacientes acabam se adaptando, né, Marcelo? Sim. Pois é. A gente tem que tentar fazer todo o possível para que essa adaptação seja a melhor possível. O nosso tempo está quase acabando, Rodrigo. Queria só te perguntar mais uma coisa aqui, e aí? Operou, tratou, acabou, não precisa acompanhar, tem que acompanhar durante um tempo? Quando que o paciente é considerado curado do câncer de reto? Então, lógico que todo paciente que a gente opera, a gente fala que o paciente teve uma cirurgia, a gente fala que uma cirurgia, vamos supor que a cirurgia ficou muito boa, a peça ficou perfeita, pode ser por via aberta, laparoscópica robótica, mas você não pode garantir ali que o paciente está curado. A cirurgia foi com a intenção curativa e a gente sabe que a maior parte desses pacientes vai estar curada e a gente tem que acompanhar. Então, a gente vai fazer exame de 3 em 3 meses, nos 2 primeiros anos, depois de 6 em 6 meses até o 5º ano, e depois de 5 anos, a gente ainda vai olhar o paciente uma vez por ano, mas depois de 5 anos, a chance de um paciente ter um risco de voltar o câncer é muito pequena, né? Então, a gente até acompanha até os 10 anos, até porque os pacientes mesmo preferem ser acompanhados, mas depois de 5 anos, a taxa de recorrência, tanto local quanto à distância, aí já é muito pequena, né? Excelente. Queria agradecer a participação, Rodrigo. Para quem entrou no finalzinho agora, nossas lives continuam disponíveis, tá? Aqui no Instagram, depois no nosso canal no YouTube, então se inscrevam lá. Eu entrevistei aqui hoje o Dr. Rodrigo Gomes, que é coloproctologista, colega, e queria te agradecer, Rodrigo. Obrigado por disponibilizar o tempo para participar aqui com a gente. Tá, eu que agradeço, Marcelo, a Sociedade Mineira de Coloprocto, seu nome aí, obrigado aí pela, como se diz aí, pela dupla aqui que nós fizemos hoje, né? E foi muito bom e a gente espera ter esclarecido alguns pontos aí para os pacientes e para as pessoas que vão nos ouvir, para que a gente possa levar mais essa informação ao público de um câncer tão importante, né? Eu acho que com certeza esclareceu muitas dúvidas, sim.
Gente, se inscrevam aqui, então, manda as perguntas, tá? Sempre podem participar. Nós estamos fazendo live toda quinta com um especialista. Então, pode tirar as dúvidas, participem sempre com a gente. Um grande abraço, boa noite para todo mundo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo.